vou pedir que coloquem o slide com o título da mensagem e talvez aquilo que destaca ali seja ato de culto. E ato de culto é tudo aquilo que nós fazemos, mas no ato de culto tem uma parte que é significativa e que nós às vezes acabamos por subestimar ou não dar assim grande relevo. E o que está ali é a oferta / dízimo é um ato de culto. Eu gostaria, meus irmãos, de vos colocar 3 perguntas para a resposta de cada um de vós diante do Senhor. E a primeira pergunta é: como é que você está a ofertar? Como é que está a sua parte neste culto a nível de oferta? A segunda pergunta é: para quem é a sua oferta? Quando você traz a oferta, quando você oferta, seja de que modo for, e já iremos ver sobre isso, para quem é a sua oferta? E a terceira pergunta é: qual é o propósito da nossa oferta? Esta terceira pergunta, na verdade, é muito decorrente da anterior. Como é que nós estamos a ofertar? Às vezes ofertamos, às vezes dizimamos, outras vezes não. Às vezes colocamos aqui no gasofilácio, outras vezes, e muitos de nós, certamente que estamos a fazer a nossa oferta, o nosso dízimo, através de transferência bancária. Isso começou, digamos, a tornar-se cada vez mais vincado e mais abrangente para vários irmãos no tempo da pandemia. Porque, de facto, naquele tempo nós não tínhamos a porta aberta, não podíamos ter cultos presenciais, mas durante meses não poderíamos deixar de fazer a nossa oferta, a nossa entrega do dízimo ao Senhor. E como é que passámos a fazer durante esse tempo? Através de transferência bancária. E, na verdade, isso acabou por ficar como que já um hábito para muitos de nós. Eu faço isso. Quando recebo a minha pensão de reforma, ou naquele dia ou uns dias depois, faço da minha transferência e da minha esposa para a conta da igreja. E vários irmãos têm estado a fazer isso porque nos habituamos, é uma forma expedita. Mas será que esta é a forma bíblica de fazermos? A segunda pergunta: para quem é a nossa oferta? Certamente que está na vossa mente, a nossa oferta é para a igreja, nós colocamos a nossa oferta, o nosso dízimo, na conta da igreja. Quando trazemos aqui, colocamos no gasofilácio. Mas será que realmente a nossa oferta é para a igreja? Eu creio, meus irmãos, que a nossa oferta deve ser acima e primeiro que tudo para Deus. A nossa oferta, o nosso dízimo é para Deus. E os irmãos perguntarão, eventualmente quem nos visita, que não está habituado a ouvir falar sobre este assunto, e eu na verdade não falo muitas vezes sobre dinheiro, ou sobre dízimo, ou sobre oferta, o que é que isso significa? Quando nós ofertamos, a nossa oferta é para Deus. E alguém pode perguntar: então, mas Deus vai estar aqui, ou depois no final do culto, e recolhe as nossas ofertas e leva para o céu? Deus manda algum anjo aqui para pegar naquilo que está na nossa oferta e levar lá para cima, para o reino dos céus, para o tesouro celestial? Não. A nossa oferta é para Deus, mas é entregue a quem? À igreja, com uma direção, com uma liderança que deve usar e administrar tudo isso. E daí leva-nos exatamente à terceira pergunta que eu deixei: qual é o propósito da nossa oferta? Naturalmente para sustento, para manutenção do culto, para manutenção dos vários serviços e ministérios da igreja, para instalações. A nossa igreja é uma igreja privilegiada. Certamente os irmãos têm estado em outras igrejas, sobretudo em Portugal. No Brasil há igrejas com templos fantásticos, com templos que são grandiosos, que podem acolher milhares de pessoas.
Em Portugal é muito raro isso acontecer, mas uma igreja que pode acolher 100, 200 pessoas já vai acontecendo com alguma frequência de norte a sul do país, mas muito poucas igrejas têm instalações como nós temos. Muito poucas igrejas, mesmo com muitos anos já de existência, de ministério, têm instalações como nós temos. Mas estas instalações tiveram o seu custo. Estas instalações não surgiram do nada, não foram oferta do Estado ou de qualquer outra instituição. Foi através das ofertas, dos dízimos, das contribuições de irmãos ao longo de décadas. O que é que a Bíblia nos ensina, meus irmãos? Aquilo que eu procurei foi colocar-vos algumas perguntas, também já adiantar algumas respostas, ou pelo menos procurar que o vosso pensamento seja focado neste momento sobre esta questão de ofertas e dízimos como ato de culto. O que é que a Bíblia nos ensina? Vou pedir que passem o slide seguinte, porque aí aparece exatamente aquilo que eu considero ser o primeiro ensino da Bíblia. A nossa oferta, o nosso dízimo deve ser apresentado no altar pelo próprio. E isto vai já responder à primeira questão. Onde é que nós estamos a ofertar? Como é que estamos a ofertar? Gostaria que os irmãos considerassem este texto e, para mim, é sempre essencial abrir a Bíblia, deixar que ela fale. Em Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. E nós lemos assim: 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não aparecerão vazios perante o Senhor. Não aparecerão vazios perante o Senhor. Numa outra tradução diz, não virão de mãos vazias. Ou seja, virão para o tempo especial de culto, mas não de mãos vazias. Deveriam trazer uma oferta. Deveriam trazer alguma coisa que colocassem no altar, colocassem, digamos, como gratidão, como oferta, como adoração a Deus. É interessante que, notem bem, 3 vezes ao ano. Isto significa que Deus apenas requeria da parte deles 3 ofertas anuais. Significava que apenas nessa altura eles deveriam trazer oferta ou deveriam envolver-se no ministério? Não. A questão aqui, meus irmãos, é que este era o tempo em que, de todo Israel, eles viriam a Jerusalém para ter a participação nestas festas especiais. E vindo ao templo, então eles deveriam trazer alguma oferta para os senhores. Estes eram 3 momentos significativos. E quando eles viessem ao templo, trariam naturalmente a sua oferta aos senhores. Não viriam de mãos vazias. E agora, meus irmãos, isto leva-nos àquela questão. Muitos de nós, quando logo no início do culto é indicado, podemos fazer agora a apresentação da nossa oferta, do nosso dízimo, e alguns irmãos vêm, são muito poucos a ir à frente. E, naturalmente, que a questão é, bom, e os que não vão? O pastor que não vai à frente para colocar a oferta? Será que o pastor não dizima? Será que o pastor não dá oferta? Eu tenho pensado nisso, meus irmãos. E normalmente aquilo que eu trago aqui, não trago para a igreja sem que tivesse alguma coisa a ver comigo. Eu tenho pensado. Todos os meses, conforme já vos disse, eu faço a transferência do meu dízimo, da minha pensão e da minha esposa. Mas quando chega a hora do culto, eu não vou ali à frente e colocar. Eu já fiz. Mas isto tem-me deixado a pensar, meus irmãos. Eu quero dizer também que
não tem passado pela minha mente deixar de fazer desse modo. Mas o que é que eu posso fazer para que no tempo de culto, de alguma forma, eu participe com alguma oferta e não venha de mãos vazias, por assim dizer? Tenho pensado, meus irmãos, que talvez nós possamos dar atenção a isto. Tem o feitio de um coração. Alguns irmãos talvez se lembrem que aqui há uns meses atrás, depois da aprovação do orçamento da igreja, nós consideramos que deveríamos ter aqui uma oferta missionária. E na altura, e conforme eu tenho ouvido de outras igrejas, tem o chamado euro missionário. O euro é €1. E algumas igrejas têm exatamente como propósito, no culto, em que as pessoas fazem, do modo geral, do mesmo modo que nós fazemos, isto é, a contribuição, a oferta, o dízimo é por transferência bancária. No culto, não vem de mãos vazias. E colocam €1. Talvez esta seja uma forma de nós podermos estar aqui no culto e todos nós participarmos assim. É um desafio, é alguma coisa que eu coloco diante da igreja e que eu estou pronto a fazer. O meu dízimo vai para a igreja poucos dias ou no próprio dia em que eu recebo a minha pensão. Mas, meus irmãos, eu estou ali sentado, muitas vezes eu acabo por dar algum dinheiro às minhas netas para colocarem ali, naquela outra caixinha que é para o Ministério Infantil, mas eu fico a pensar, então, e eu? Meus irmãos, a partir deste domingo, em cada domingo, eu vou procurar trazer, nem que seja €1, não está a ser pedido mais, se não tiver €1, tem uma moeda, e cada um de nós vai ali e coloca essa oferta. É oferta com destino aqui a missões. Aquilo que é o nosso dízimo, de certo modo, é destinado aqui à manutenção de tudo aquilo que é a vida da igreja. Mas aquilo que nós colocarmos ali, o nosso irmão tesoureiro já está perfeitamente preparado para separar e colocar lá, no registro das contas da igreja, que é a oferta missionária. Então, deste modo, meus queridos irmãos, nós podemos continuar a fazer a nossa oferta, o nosso dízimo por transferência bancária. Quem não está a fazer e faz a entrega ali no gasofilácio pode fazer do mesmo modo, mas estou a lançar aqui o desafio a cada um de nós para trazermos uma moeda. €1, 50 cêntimos, €2 e colocarmos ali como oferta missionária. Isto, meus irmãos, porque a nossa oferta deve ser um ato de culto e deve ser entregue pelo próprio. Então aí todos nós podemos participar, é um desafio que eu deixo com a igreja. O segundo aspecto que nós encontramos na Escritura é que a nossa oferta, o nosso dízimo, deve ser conforme as bênçãos recebidas de Deus. E neste mesmo capítulo, em Deuteronômio, capítulo 16, mas agora o verso 17, Moisés dá indicação explícita àquele povo, ao seu povo, daquilo que deveria ser o princípio para eles fazerem oferta. E o verso 17 diz assim: cada qual oferecerá conforme puderes, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Ninguém virá de mãos vazias, mas cada um oferecerá conforme puderes. E até Moisés coloca lá, conforme as bênçãos recebidas de Deus. Meus irmãos, eu penso que aqui está exatamente a tónica. Conforme as bênçãos recebidas de Deus. E eu pergunto, meus irmãos, quando nós estamos a ofertar, quando nós estamos a trazer o nosso dízimo, quando nós estamos a colocar diante do Senhor
para a sua obra, a nossa oferta, ela corresponde com as bênçãos recebidas? Ou é aquilo que nos sobra? Ou é aquilo que, naquela altura, nós estamos dispostos a contribuir ou ofertar? Eu quero, meus irmãos, que a palavra dízimo aparece várias vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento aparece uma vez ou duas, usada pelo Senhor Jesus, acerca daquilo que os fariseus faziam de dízimo, aquelas coisas miudinhas, pequeninas, mas ele diz que deveis fazer dízimo disso, mas também não esquecer as outras coisas importantes. Mas, meus irmãos, para que não fiquemos a pensar que é só no Antigo Testamento que nós encontramos a palavra de orientação, eu gostaria que pudéssemos ir para a 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ela é bastante interessante porque traz-nos aqui exatamente esta mesma linha de pensamento que Moisés expressou ao povo quando estava na despedida, lá no livro de Deuteronômio. E no capítulo 8, versículos de 1 a 3. Mas é particularmente o verso 3. Deixem-me só vir um pouquinho mais atrás para contextualizar. Capítulo 8 de 2 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedónia, como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. E agora, vejam o verso 3. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Meus irmãos, segundo as suas posses e acima das suas posses, deram voluntariamente. Na verdade, é alguma coisa que os crentes da igreja de Corinto, quando ouviram falar das necessidades que havia em Jerusalém, e as necessidades naquele momento eram muito específicas, uma grande fome em toda a Palestina, em que os crentes das igrejas da Palestina, igrejas cristãs, estavam a ter tremendas dificuldades até para comprar comida para se manter. E são estas igrejas dos gentios que, conhecendo e tendo essa informação, estão prontas a auxiliar os seus irmãos e irmãs lá em Israel. E ofertam. E ofertam, meus irmãos, não sendo igrejas ricas. Eu não noto em todo o Novo Testamento, das várias igrejas, que houvesse igrejas ricas. Ricas materialmente. À exceção de uma ou outra, que até tinha meios para isso. De um modo geral, as igrejas eram constituídas por pessoas que viviam remediadamente. Mas eram esses que tinham exatamente no seu coração este desejo, este propósito de contribuir. E neste caso de contribuir para ajudar outros irmãos e irmãs em necessidade. Vejam como Paulo, ao escrever esta carta aos Coríntios, está em perfeita sintonia com aquilo que Moisés escreveu. Cada um contribuindo segundo propôs no seu coração. Voluntariamente. Quero dizer aos irmãos que a nossa contribuição deve ser isso mesmo. Segundo Deus tem proposto no nosso coração. E aquilo que eu coloco diante de vós é um apelo para que, diante de Deus, reflita o que é que Deus tem colocado no seu coração. Irmãos, eu tenho sido surpreendido ao longo dos meus anos de ministério com alguns irmãos e irmãs que têm contribuído tão generosamente para a obra do Senhor. Alguns deles de uma forma que me leva a verter lágrimas. Porque eu sei que alguns contribuem daquele modo, por gratidão aos senhores. Mas não sabem se na semana seguinte vão ter o suficiente para terem pão na mesa. Mas querem contribuir. Estão prontos a colocar o seu coração com aquela oferta. E contribuem generosamente. A minha pergunta é:
Quando você contribui, você está a contribuir segundo o que Deus propôs no seu coração? Está a contribuir segundo as bênçãos que tem recebido? Ou está a contribuir com o que sobra? Às vezes, nós que temos contas para pagar, recebemos o salário, recebemos a pensão e começamos a fazer esses pagamentos. E depois chega ao fim do pagamento e pouco sobra. Então nós dizemos, este mês eu não vou contribuir. Talvez no próximo mês seja melhor. Aquilo que eu tenho ouvido de experiência de tantos é que no próximo mês não vai ser melhor. Se você não colocar diante de Deus aquilo que recebe e colocar isso para que o Senhor possa ser glorificado, você nunca vai ter abundância. É um desafio. É um desafio aqui, à nossa fé. É um desafio a confiarmos que Deus é capaz de prover o quê? As nossas necessidades. Quando nós damos, meus irmãos, a Deus apenas as sobras, não ficamos à espera que Deus nos vá abençoar muito, pois não? Experimenta pensar assim. Você, aquilo que está a contribuir é aquilo que espera que Deus lhe dê no próximo mês ou na próxima semana. E se for isso, como é que é a sua expectativa? Talvez baixa, talvez elevada. Deus conhece o seu coração. Eu quero dizer aos irmãos que nesta igreja ninguém é membro ou deixa de ser por contribuir ou deixar de contribuir. Mas aquilo que eu quero deixar claro com os irmãos é que a nossa contribuição é para quem? É para Deus. Quando nós estamos a contribuir para Deus. Os irmãos sabem, Deus conhece tudo aquilo que nós colocamos lá. Aquilo que é a nossa transferência bancária, aquilo que nós colocamos ali na oferta, Deus conhece. E a minha pergunta aqui para a sua consciência é: acha que Deus está satisfeito com a sua oferta? Acha que Deus lhe diria: bem está, servo bom e fiel? No pouco foste fiel, sobre o muito colocarei? Como é que nós estamos a ofertar, meus irmãos? Eu quero dizer aos irmãos que eu tenciono não voltar a falar neste assunto em muitos meses. Não é meu hábito. Mas entendo que, de tempos em tempos, precisamos de lembrar aquilo que a palavra de Deus nos diz. E esta doutrina da mordomia, esta doutrina da oferta, da contribuição, é bíblica em toda a linha. Acima de tudo, meus irmãos, eu gostaria que considerassem isto. Quando nós ofertamos alguma coisa, não fiquemos a pensar que é para pagar a conta da eletricidade da igreja, ou a conta da água, ou para pagar alguma coisa de instalações. Pensemos que é a nossa oferta para quem? É a nossa oferta para quem? Pois é. E isso coloca em cada um de nós esta responsabilidade, esta análise, esta avaliação. Será que Deus está satisfeito? Será que Deus me vai abençoar com aquilo que eu estou a ofertar? Eu estou com a minha oferta a glorificar a Deus, a honrar Deus, a manifestar a minha gratidão a Deus com aquilo que estou a ofertar? É interessante, queridos irmãos, que para além disso, a nossa oferta deve ser dada com alegria. Vamos passar ao ponto seguinte. A nossa oferta deve ser com alegria. E continuemos aqui neste texto do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Passando agora ao capítulo 9, versículo 7. No capítulo 9, versículo 7, Paulo pega nesta ideia que ele tem vindo a considerar de que cada um contribua segundo propôs no seu coração, mas vejam,
capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não com tristeza, nem por constrangimento. Meus irmãos, por constrangimento seria nós contribuirmos como se fosse um imposto ou uma taxa. Alguém aqui gosta de pagar imposto? Alguém? Alguém? Pois é. Nem eu. Mas nós temos que pagar impostos, não é? Mas, meus irmãos, o dízimo ou oferta não é imposto. Quando se fala em imposto, é alguma coisa que é imposta, que é forçada. E nós, com constrangimento, pagamos, porque senão a autoridade tributária vem atrás de nós, não é? As finanças não nos largam. Meus irmãos, se nós não contribuirmos para a igreja, ou para Deus através da igreja, podem ter a certeza que o pastor ou a direção da igreja não manda ninguém lá à vossa casa para cobrar o que quer que seja. Mas Deus manda. Deus manda a sua consciência. Deus manda tocar em si e perguntar-se: o que é que estás a fazer para a minha obra? Como é que está a tua contribuição? Como é que está a tua participação? Meus irmãos, ainda em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, já li há pouco e volto a ler, capítulo 8 de 2 Coríntios, verso 2. Como em muita prova da tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Mas, irmãos, quando nós contribuímos com aquilo que temos, com aquilo que o Senhor nos dá, a segunda bênção que o Senhor nos tem dado, nós devemos fazê-lo com alegria. Não é para vós, não é para aqueles que contribuem, ofertando ao Senhor nesta igreja, saber que a sua oferta é bem usada, e é bem usada nos vários ministérios da igreja, saber que a sua oferta vai para a evangelização, vai para a edificação dos crentes, na manutenção do culto, vai para os jovens, vai para as crianças, vai para a beneficência. Meus irmãos, quando nós reconstruímos este edifício, a nossa igreja tinha pouco mais de 100 mil euros como resultado da venda de uma casa pastoral que eu habitei durante um tempo e depois, quando tive casa própria aqui em Matosinhos, ficou de novo nas mãos da igreja e a igreja acabou por vender. E isso foi o início para nós nos lançarmos no que foi naquela altura um grande desafio. Esta obra, da qual as instalações antigas ficou aquela caixa de escada e pouco mais, toda feita de novo, custou mais do que 320 mil euros há 12 anos atrás, ou 13. Praticamente está quase tudo pago. Nas nossas contas, se Deus quiser, em dezembro do próximo ano de 2025, nós contamos ter estas dívidas pagas. Isso significa então que nessa altura ou a partir daí não vai ser preciso mais a nossa contribuição? Não. Porque a nossa contribuição não é para a igreja, é para quem? É para Deus. Eu creio, meus irmãos, que nós temos que pensar e olhar para diante. Até lá nós precisamos, e no próximo domingo nós vamos ter oferta especial de aniversário. E nessa oferta especial de aniversário nós com certeza que vamos fazer o nosso esforço, o nosso melhor e colocar ali, todos nós, essa oferta da nossa parte. Mas pensando, depois de pagarmos a dívida, se Deus quiser, no final do próximo ano, pelas minhas contas e seguindo aquilo que tem sido o curso destes últimos tempos, nós iremos conseguir fechar esse dossiê. Mas, e depois?
E depois, meus irmãos, eu tenho pensado no seguinte: a igreja precisa de constituir um fundo de reserva pastoral. Neste momento a igreja tem 3 pastores. Nenhum recebe salário da igreja. No orçamento da igreja há lá algumas rubricas para ministério pastoral. Para salário, para impostos e alguma coisa mais. E está a 0. Porque este pastor, desde 1 de janeiro de 2021, entrou para a reforma e recebe a pensão da Segurança Social. O pastor Assis também tem a sua pensão de reforma e serve na igreja sem receber algum centavo. O pastor Givas também vai colaborando com a nossa igreja, mas tem o seu salário, e é bem mais jovem, tem o seu salário garantido através da Operação Mobilização. Jovem João Eduardo também tem o curso de seminário, mas tem o seu sustento próprio. Então isso significa que a igreja não precisa de considerar essa despesa. Neste momento, tudo aquilo que a igreja recebe é direcionado para as despesas comuns, mas também para pagamento da dívida. Quando a dívida estiver paga, nós precisamos começar a constituir um fundo de reserva para o ministério. E esse fundo de reserva para o ministério, meus irmãos, quando a igreja amanhã vier a precisar de ter um outro pastor aqui, tem que fazer aquilo que fez, que as igrejas normalmente fazem. Quando eu vim de Cascais para aqui, para o ministério, em 1992 a igreja não tinha casa pastoral. A igreja tinha um salário para pagar, mas não tinha casa pastoral. E fez um esforço. Os irmãos vinham fazendo um esforço já naquela altura há alguns anos. E tinham um fundo. E com esse fundo deu para uma entrada substancial para um apartamento ali em Lessa da Palmeira. Neste momento a igreja não tem apartamento fora, mas um pastor que venha, das duas uma. Ou tem casa própria aqui perto, ou então a igreja terá de considerar, para além do salário, casa pastoral. E isso, meus irmãos, significa que aquele bolo, aquele valor ali vai ser expressivo, vai ser significativo. A igreja terá de começar a preparar-se nesse sentido. Eu tenho pensado, meus irmãos, naturalmente, em alguns anos mais adiante. Eu não sei quantos anos Deus me vai dar ainda de vida. Confesso que ontem, e partilho convosco, aquilo que nem partilhei com a minha esposa no dia de ontem. Mas ontem, depois de ter preparado a mensagem, depois de ter que descansado um pouco da parte da tarde, eu fiquei a pensar, Deus, mostra-me aquilo que vão ser os próximos anos da vida da igreja. E um dos pensamentos que veio à minha mente foi exatamente a experiência do rei Ezequias. Longe estou eu de ser rei, mas do rei Ezequias. E o rei Ezequias estava para terminar a sua vida e Deus lhe deu mais 15 anos. E durante esses 15 anos o rei Ezequias serviu o povo de Israel. Eu comecei a colocar 15 anos em cima dos 71 que eu tenho, iria lá para os 86. Mas fiquei a pensar, será que alguma vez eu vou conseguir ministrar? Será que a igreja de Matosinhos vai aguentar um pastor por mais anos assim? Meus irmãos, eu não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Deus ainda me quer usar. Não sei por quanto tempo mais. Mas uma outra coisa eu sei também, é que enquanto Deus me quiser usar aqui, eu estou pronto a servi-lo, mas como líder da igreja, como responsável da igreja, preciso que os irmãos tenham esta visão de que este pastor, mais ano, menos ano,
terminará. E a igreja vai continuar por mais algum tempo. Até quando? Até que o Senhor Jesus volte. Eu gostaria que os irmãos orassem por isso. Quero voltar a dizer-vos, não tenho intenção de deixar amanhã ou depois de servir o nosso Deus no ministério da igreja. Mas a igreja precisa de orar e de vir a preparar-se para que isso venha a acontecer. No tempo de Deus. Estou a abrir meu coração convosco, meus irmãos. Aqui, há uns anos atrás, eu tinha considerado que o meu tempo, a minha meta para o ministério dessa igreja era quando eu fizesse 70 anos, o que aconteceu o ano passado, que coincidia com 100 anos da igreja. Então eram 2 números interessantes para eu começar a deixar o ministério da igreja. Proverá a Deus que, pela sua graça, eu continuasse e estou aqui. Estou aqui para servir o meu Deus no vosso meio. Mas, por favor, meus irmãos, é um coração de pastor que se abre. Pensem que, mais ano, menos ano, esta igreja vai precisar de ter um outro pastor. Quero deixar muito claro, não estou a despedir-me, não estou aqui a dizer que é mais 6 meses, que é mais 1 ano, que é mais 2, que é mais 10. Não fiquem com essa preocupação, mas fiquem a pensar isso mesmo. A igreja precisa todos os meses de pagar contas e de fazer provisão para aquilo que está adiante. O vosso dízimo, o meu dízimo, não é dado à igreja. É dado a Deus, com tudo isso, com tudo aquilo que isso significa, para que a administração da igreja possa usar para os seus fins, da maneira mais sábia que o Senhor orientar. Eu dou graças a Deus pelos irmãos que generosamente têm dado, e alguns até nem membros da igreja são, mas têm estado a contribuir. E apenas a minha expectativa é que o façam ou estejam a fazer com alegria, dando para os senhores. Porque, meus irmãos, se não for isso, então aquilo que nós contribuímos acaba por ser um peso, acaba por ser quase que uma obrigação, e não aquilo que deve ser, que é um ato de culto, de adoração, de ação de graças, de louvor ao nosso Deus. O último ponto que eu gostaria de considerar convosco é que a nossa oferta, o nosso dízimo, deve ser dado como sinal da nossa entrega total a Deus. Na nossa oferta, meus irmãos, mais do que o dinheiro, mais do que o bem material, deve dir o quê? O nosso coração. Deve dir o nosso coração. Vejam de novo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 5. Esta foi a atitude dos crentes de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram aos senhores e a nós pela vontade de Deus. Mais do que aquela oferta que os crentes de Corinto enviavam para os crentes na Palestina, em Israel. Mais do que isso, eles deram-se a si mesmos. E dar-se a si mesmo significa, senhores, toma o meu dinheiro, mas toma também o quê? A minha vida. Toma os meus dons. Toma o meu tempo. Toma aquilo que eu sou. E, meus irmãos, a isso nós chamamos, em termos de doutrina, mordomia integral. É a nossa entrega. É a nossa entrega. Quando nós servimos aos senhores, e o servimos de coração e com alegria, meus irmãos, Deus compensa-nos de tantas formas. Amém? Nem por isso.
Amém? Comigo tem sido assim. Mais do que o meu dinheiro, Deus está interessado em quê? No meu coração. Vamos ver só duas outras passagens para terminar. A primeira é Marcos. Marcos capítulo 12. O Senhor Jesus está onde? No templo. No templo em Jerusalém. E Ele está a ver ali aqueles que contribuíam. Aqueles que traziam oferta. Marcos capítulo 12, versículo 41 e 42. Já tem ali o texto. Marcos capítulo 12, versículo 41. E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, que valiam 1 quadrante. Traduzido, meus irmãos, ela lançou 2 cêntimos. O que é que isso dá para comprar? Quase nada. Nada. Mas Jesus louvou aquela mulher porque ela deu tudo o que tinha. Aquela mulher foi ao templo para adorar, para servir, para se entregar, deu aquilo que ela tinha. Ela saiu dali e não sabia o que é que iria pôr na mesa para comer. Mas Deus, certamente, que a abençoou e lhe deu muito mais do que aquilo que aqueles 2 leptos poderiam comprar. Meus irmãos, este é o desafio que eu gostaria que cada um de vós fizesse. Quando nós ofertamos para os senhores, Deus não está preocupado em ver se é muito, se é pouco. Deus está preocupado em ver se nós estamos a ser fiéis. Se estamos a dar, a contribuir conforme aquilo que o Senhor nos tem abençoado. E eu gostaria que o irmão ficasse ou a irmã ficasse com isto na ideia. Como é que o Senhor tem abençoado a sua vida? Você está a contribuir em conformidade? Ou contribuir com sobras? Ou contribuir com 2 cêntimos? 2 cêntimos não é nada. Mas para esta mulher era tudo. Meus irmãos, Deus não olha para aquilo que coloca lá no prato ou no gasofilácio. Deus olha para o que está no seu coração. O que é que está no seu coração quando você oferta? O que é que está no meu coração quando eu trago a minha oferta ao Senhor? O que, meus irmãos? O último que eu gostaria de considerar convosco está em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 21. Palavras também do Senhor Jesus. E o que é que ele diz? Mateus, capítulo 6, verso 21, Sermão do Monte. Ele diz assim: ou porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus irmãos, o nosso dinheiro é, na verdade, muito do nosso tesouro, não é? Ora, Jesus vem falando sobre este assunto aqui, dando indicação de que nós não devemos juntar tesouros na terra. E isso significa, vamos lá, isso significa que nós não devemos ter casa? Significa que nós não temos direito a ter automóvel? Significa que nós não devemos ter direito a ter certas coisas? Não. Não é isso que quer dizer. Toda a palavra de Jesus acerca de dinheiro tem a ver com o que está no coração. Por isso a palavra de Deus diz também que o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. Não é o termos o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque quando nós vivemos para o dinheiro, vivemos para os bens materiais, então a nossa vida está desfocada. Mas podemos nós viver sem dinheiro? Não. Vamos nós vender as nossas casas para dividirmos esse dinheiro com os pobres? Não é isso que a palavra de Deus diz. O que diz é que devemos dar graça a Deus por aquilo que temos
mas também estarmos prontos para entregar ao Senhor aquilo que é de Deus. Meus irmãos, eu nunca ouvi algum pastor, ou nunca encontrei na palavra de Deus alguma coisa que diz que o dízimo é nosso. O dízimo é de quem? É do Senhor. Quando nós guardamos aquilo que é do Senhor, não podemos esperar bênção. Quando nós damos ao Senhor, ou melhor, devolvemos ao Senhor aquilo que Ele já nos deu, então nós vamos ter bênção. Vou terminar contando uma história que os irmãos já me têm ouvido contar. O pai ia todos os domingos levar o seu filho pequeno à escola e dava a esse filho pequeno 2 moedinhas. E ele dizia, olha, esta é a moedinha para comprar o gelado e esta é a moedinha para a oferta. A criança vai com as 2 ofertas na mão. Como não tinha mais nada, vai brincando com as moedinhas. Passa um pouco mais adiante e uma das moedinhas caiu e entrou na sarjeta. E ele diz, lá foi a moeda da oferta. Meus irmãos, aquilo que é do Senhor, é do Senhor.